Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Pessoal, hoje vamos gravar o Nissan Kicks na versão aspirada. Essa aqui é uma versão Kicks Play Advance Plus 1.6. É a versão topo de linha do Kicks aspirado. Lembrando que na linha aí do Kicks da Nissan já temos o novo Kicks com motor 1.0, que não é o caso deste daqui. Esse daqui é a versão top de linha do modelo aspirado. Vou fazer aqui a avaliação, review para vocês. Esse carro aqui é 2025, ele é 0 km, está com um pouco mais aí de 4.000 km rodados. Se você puder deixar o like no canal, clicar no curtir, se inscrever, compartilhar, ajuda bastante a gente, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos aí ao conteúdo do vídeo. E ao final eu vou fazer aí as conclusões, principalmente se vale a pena, né, a compra desse carro. Vou fazer uma análise breve aí de mercado sobre esse carro. Vou falar o valor que foi pago nele, e aí vou fazer as minhas considerações sobre isso. Vamos começar já. O modelo eu já falei para vocês, né? É um Kicks Play Advance Plus. Agora a Nissan adotou essa nova nomenclatura. Esse carro aqui é na cor prata metálico, como vocês podem ver. É um carro muito bonito. A gente fala sobre o design daqui a pouco. É um carro que tem a sua produção nacional. Não é um carro que tenha, não é um carro importado. A carroceria deste carro, pessoal, é o que o mercado denomina de SUV, né? Hoje temos vários carros aí com essa nomenclatura SUV que dominou o mercado totalmente. O porte desse carro, ele é considerado um carro compacto. Lembrando que este carro tem a mesma plataforma do Nissan Versa e do Nissan March, mesma plataforma, só que com essa outra roupagem. É um carro que tem aí os seus 5 lugares, 4 portas. É um motor a combustão. Esse carro não é híbrido, tampouco elétrico. O combustível dele é flex, gasolina e álcool. O ano deste carro é ano 2025. E aqui a gente vai chegar num dos pontos aí principais desse vídeo, que é o preço. Esse carro foi adquirido por R$151 mil. Inclusive esse é o preço, é praticamente o preço aí que tá tabelado pela Nissan. A Nissan tabela esse carro R$150.190, versão aí Kicks Play Advance Plus. Eu vou falar bastante sobre isso na conclusão do vídeo. Garantia de 3 anos, seguro para São Paulo, perfil idoso, interior de São Paulo, casado, sem filhos menores. Estamos falando aí de quase R$4.400 de seguro, em média. E IPVA em São Paulo, lembrando que a alíquota aqui em São Paulo é 4%. Estamos falando de R$6.008 de IPVA. Um IPVA bem salgado, considerando o valor aí do carro. O item 2 da avaliação é a motorização. Temos esse carro aqui, a velocidade máxima dele é 175 km por hora, 0 a 100, 11,8 segundos. Potência máxima, temos aí 110 cavalos na gasolina e 113 no álcool. Torque 14,9 na gasolina e 15,2 no álcool. Potência máxima atingida aí nos seus 5.600 RPM, a potência lá em cima. E o torque também não é o torque mais embaixo, né? Considerando que é um motor aspirado 1.6. Torque máximo aí a 4.000 RPM. Peso potência desse carro, pessoal, 10,05 quilo por cavalo, perdão. Potência específica, 70,7 cavalo por litro. Lembrando que o Cruze, que eu já gravei aqui no canal, gira em torno de 80 cavalos por litro. Vocês verem a diferença aí na questão da potência, como faz diferença neste número. O consumo, pessoal, aqui é um dos pontos fortes deste carro. Temos aqui o consumo urbano na gasolina 11,3, na estrada 13,7, no álcool na cidade 7,8 e 9,4. Só fazendo aqui um comentário, a ideia do vídeo não é ficar fuzilando o carro, tá? Ficar criticando o carro por criticar. Tô só passando os dados para vocês, a gente faz uma análise aqui junto, tá? Então a ideia não é ficar criando caso com o carro para gerar like, não é isso. Mas o fato é que esse carro tem 41 litros de tanque. Então ele não tem a melhor autonomia do mundo para viagens, como eu vou falar aqui para vocês agora. Autonomia urbana na gasolina 463 e 562 na estrada. 562 é uma autonomia até que ok por causa do consumo. Mas se eu não me engano, o meu próprio carro, o Cruze, por ter 60 litros de tanque, tem uma autonomia melhor. Então se você está preocupado em comprar esse carro na estrada, eu acho interessante você ficar atento a isso daí. No etanol, para vocês verem, no etanol, a autonomia urbana dele é de 320 km só. Para vocês terem noção também, lógico, né? Fazendo a comparação aqui até absurda, mas a minha moto, que tem uma CB300 Twister, ela tem autonomia maior do que esse carro na cidade, tá? Para vocês verem. Então ele tem uma autonomia no álcool bem pequena, autonomia na moto no caso da gasolina, obviamente, tá? E na rodovia nós temos uma autonomia de 385 quilômetros. Como vocês podem ver, não é uma autonomia lá muito grande. Para abrir o motor, pessoal, sem segredo, temos aqui essa linguetinha que abre o capô. Vamos abrir o capô. Antes de abrir o capô, minto. Vamos escutar o ronco desse motor. Vamos ligar ele aqui. Esse carro tem o botão
aqui para ligar. Deixa eu só desligar o ar por causa do barulho. Aqui a apresentação do Kicks no painel, legalzinho. Vamos colocar aqui no neutro, vamos escutar um pouco o ronco do motor, ó, vamos lá. Este é o ronco do motor, né? Lembrando, né, falando novamente que é um motor 1.6 aspirado. Então vamos lá desligar e vamos abrir o cofre. Capô aberto, vou mostrar aqui o motor para vocês. Motor aqui 1.6 aspirado. Tô mostrando aqui o cofre do motor para vocês. Esse carro é zero, então tá tudo muito novinho. Nada de, né, igual na Chevrolet tem ali, nada de tampa de válvula melada ou coisa do tipo. Temos aqui uma pequena, né, não é muito grande não, uma manta acústica aqui. Ela pega, vamos falar aí, metade aí do capô. A pintura aqui no capô também não é igual, né, do carro, mas enfim, não é nada ali que me incomode, por exemplo. Tem gente que fica incomodada com esses detalhes. Não temos os braços aí pontográficos, amortecedores, mas enfim, normal, nada que mude o carro. Temos um aviso aqui, ó: usar apenas fluido CVT NS3 genuíno Nissan. Outros fluidos irão danificar a transmissão CVT. Então tomem cuidado com o aviso aí do fabricante sobre o uso de óleo na transmissão CVT. E como vocês podem ver aqui, né, instalação do motor dianteiro, transversal, não é longitudinal como a maioria dos motores. O código desse motor é HR16DE. O motor é utilizado em vários carros da Nissan. 4 cilindros em linha. O diâmetro do cilindro do pistão é 78 milímetros. O curso do pistão é 83,6 milímetros. De cilindradas temos 1.598 centímetros cúbicos. Taxa de compressão 10,7 por 1. Eu achei baixa essa taxa de compressão. No carro japonês a taxa não costuma ser muito alta. Rotação máxima desse motor, motorzinho girador japonês, pessoal, 6.750 RPM. A viscosidade do óleo 5W30. Válvulas por cilindro, temos aqui 4 válvulas por cilindro, 16 válvulas. Comando de válvula duplo aqui no cabeçote. O acionamento do comando, pessoal, é por corrente, não, como vocês podem ver, não temos correia dentada nesse carro. Então isso é um item aí que valoriza muito a questão da manutenção. Vou falar sobre isso na conclusão do vídeo também. A variação deste comando, temos aqui a variação na admissão e no escape. É o motor um pouco mais atualizado que temos no Marte. No Marte, se eu não me engano, é somente na admissão. Aspiração natural, esse carro não é turbo alimentado. E temos aqui uma injeção indireta, pessoal. Não temos injeção direta nesse carro. Então é assim, de mecânica, que eu posso só concluir aqui mostrando o capô aberto para vocês, um pouco mais de longe. É um motor de concepção simples. É um motor que não vai te dar manutenção. É um motor que não tem problemas crônicos. Não tem a maior potência do mundo? Não tem. Mas se você quer ir do ponto A ao ponto B sem encheção de saco, sabe, sem crise, sem problemas, sem preocupações, com consumo adequado, então essa aqui é a sacada da Nissan para esse carro, por isso que ele está aí até hoje na linha. Muita gente fala da potência desse carro, que esse carro é manco, que esse carro não anda, mas como vocês forem ver no comparativo, não é bem assim. Não quero ser do contra, mas tem que ter um pouco mais de cuidado para sair analisando números, principalmente de carro e moto. Não é só sair jogando números para vocês aqui e falar que o carro é manco. Não é bem assim. É óbvio que não é um carro que tem um desempenho assim super esportivo. Não é essa nem a proposta do carro, tá? Então muito bom senso aí na avaliação de carro. Tem muito comentário aí que, sabe, completamente sem noção sobre as coisas. Então encerramos aqui a parte de motorização. Item 3 da nossa avaliação é a transmissão. Temos aqui um câmbio automático com acoplamento CVT de 7 marchas simuladas. Todavia, pessoal, este carro ele não tem opção de trocas manuais, como vocês podem ver aqui na própria alavanca. Não tem possibilidade de troca nem aqui por botão. O que nós temos aqui neste botão é um modo Sport apenas. Também não temos aletas atrás do volante, tá? Então é um câmbio assim, se você gosta de cambiar, se você gosta de eventualmente ali o carro tá numa situação que você não tá muito satisfeito, este carro aqui não te dá essa opção. Essa aqui é a transmissão do veículo e a tração, obviamente, né? Tração dianteira, esse carro não é tração traseira. Temos aqui então o item 3, encerramos aqui a parte de transmissão. Item 4 da nossa avaliação, pessoal, dimensões e pesos aqui do Nissan Kicks. Temos aqui de comprimento 4,31 metros, com 1,76 metro de largura. A altura desse carro é 1,59, 1,59 m. Distância entre eixos um pouco menor que a do Cruze, afinal esse é um carro compacto. Temos aí 2,61 metros aqui o entre-eixo do carro para vocês. A altura mínima do solo é essa altura aqui, pessoal. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Temos 20 centímetros de altura do solo, é uma altura considerável. Com um ângulo de entrada aqui na frente de 18 graus.
E o ângulo de saída dele é excelente, 28 graus. Vamos aqui agora ao porta-malas do carro. Abertura pelo botãozinho elétrico que temos aqui, tá vendo? Só puxar e abre. A tampa não é das mais leves, a tampa é pesada. Olha o tamanho desse porta-mala. Temos aqui 432 litros de capacidade. É um porta-mala muito bom. Vocês verem aqui, ó, ele não é aquele porta-mala, geralmente alguns SUVs eles já começam aqui o porta-mala na mesma reta desse plástico. E aqui o Kicks não, aqui ele tem esse espaço aqui mais fundo, tá vendo? Eu tô aqui com algumas malas, vou colocar pra vocês, só pra vocês terem noção de espaço, ó. Tem aqui uma mala de mão, uma mala um pouco maior, olha o tamanho das malas. E o porta-mala, acredite se quiser, fecha tranquilamente. E ainda sobrou espaço. Vejam só, sobrou um pouquinho de espaço aqui, coisa aí de um palmo. E sobrou espaço aqui, não é lógico, né? Daria pra arrumar, daria pra colocar assim. E teria mais espaço, caberia mais uma mala pequena aqui, ainda tem essa altura. Então assim, o porta-mala do carro é excelente. Tanto de largura, profundidade, ele é muito bom. Então se você está preocupado com o porta-mala, é um dos melhores da categoria, sem dúvida nenhuma. Para fechar temos essa opção aqui, para você puxar. E é pesado, viu? Dá para fazer uma musculação aqui. É pesadinha a tampa, tá? Não tem, obviamente, carro compacto não tem fechamento aí por botão. E essa aqui é a traseira dele, vou mostrar rapidamente para vocês, né? Depois eu vou falar mais sobre isso também. Esse aqui é o novo design da traseira, que estreou, se não me engano, em 2023 ou 22. A lanterna se ligando à outra ali, o design. O diâmetro mínimo de giro, que é a capacidade que o carro tem de fazer manobras, 10,2. É um pouco maior do que o Marte, por exemplo, mas melhor do que o Cruze. O Cruze, se não me engano, é 10,6. CX, pessoal, aqui é onde os SUVs acabam pecando, né? O CX dele 0,345. O do Cruze é 0,3, por exemplo. Tem carros aí mais antigos, o próprio Vectra, por exemplo, que era famoso por isso, tem um CX menor do que 0,3, entendeu? Então, aqui é onde o carro acaba perdendo um pouco de eficiência na estrada. Só um comentário rápido, se você comparar esse carro, o Kicks, com o Versa, que é o mesmo carro, mais uma plataforma sedã, você vê que o Versa é bem mais econômico que o Kicks, justamente pelo fato de ser pontiagudo, né? Tem um design muito mais aerodinâmico do que o Kicks. E chegamos aqui no ponto que pra mim é o pulo do gato desse carro, porque o pessoal esquece desse número para fazer as análises e sai falando só sobre a potência e o torque. Esse carro pesa incríveis 1.136 quilos. Esse carro é muito leve, muito leve. Então justifica por que ele tem somente essa potência. É o suficiente para o carro se deslocar, entendeu? Então o carro é muito leve. Tanto é que o Kicks novo, eu posso até estar enganado no número, mas o Kicks novo tem mais de 1.400 quilos. Ou quase 1.400 quilos. Então assim, ficou tão mais pesado o carro que mesmo com motor turbo, esse aqui tem um 0 a 100 melhor. Muito cuidado ao fato para falar que esse carro é manco, sabe? Esse carro é fraco. Esse carro ele tá adequado à proposta dele, que é ser um SUV aí urbano, e dá para você colocar ele na estrada também tranquilamente, com a ressalva da autonomia. Na suspensão dianteira, independente McPherson, padrão. Na traseira temos eixo de torção, não daria para esperar, né, a suspensão independente na traseira. Aqui um pequeno pênalti do carro também, que eu acho que a Nissan já poderia ter trocado isso, mas eu até consegui entender pelo peso. Não estou justificando para Nissan, tá? Não sou advogado da Nissan, mas freio a tambor na traseira, poderiam já colocar o disco, né? Enfim, fica aí mais um pênalti aí do carro. Direção do carro é elétrica, tá de acordo aí com os outros carros da categoria, padrão, ela é bem molinha. Eu acho ela só um pouco mais dura que a do Cruze, por exemplo. Eu acho do Cruze um pouco mais mole que desse carro, mas é uma direção ok, tranquila, nada que desabone o carro. Pneus, pessoal, geralmente a Nissan sai com pneu Continental. Esse aqui veio com Bridgestone, medida 205/55 aro 17, né? As versões mais caras aí desse Kicks aspirado costumam né? Vir com aro 17, enquanto as versões aí mais de entrada vêm com aro 16. Inclusive tem alguns até com calota, né? Tem versão PCD, enfim. O carro vem bem capado mesmo. O flanco dos pneus, a altura aqui dos pneus, pessoal, temos uma altura até considerável, 11,3 centímetros, até que é uma medida boa, né? A altura 55 até que dá para ter um certo nível de conforto no carro. Lembrando que alguns carros usam perfil 50, o próprio meu carro mesmo, o Cruze, usa perfil 50. E o step desse carro é a medida 185/65 aro 15. Eu não vou abrir ali, pessoal, tá cheio de coisa no porta-mala, tá? Mas é um step que até que dá para você andar por uma quilometragem maior do que aqueles steps bicicletinhas. Vamos agora para o item 5 aqui da avaliação, equipamentos e segurança. O que temos aqui no Nissan Kicks? Temos freio ABS, né, que é obrigatório já há algum tempo no país, e rodas de liga leve. Temos aqui airbags frontais, laterais e de cortina. Temos também alarme antifurto perimétrico. Opções aqui muito fáceis aqui na chave. Pessoal, temos aqui também a câmera traseira para manobras. E eu sei que na Nissan existe aquela versão com a câmera 360. E eu não estou conseguindo fazer
aparecer. Só consigo mexer aqui no ângulo de viragem, nas linhas, tá vendo? E eu olhei aqui, dei uma olhada aqui no menu, nas opções e parece que não tem. Então se a gente vir aqui no menu, por exemplo, ó, menu, configurações, câmera, tá vendo? Ela tem só a linha de previsão de trajeto, configuração de tela, são mais ali questões de brilho, de contraste. Então eu acho que o carro não tem, infelizmente. Vamos ver se no outros aparece alguma coisa. Não aparece, então a câmera de ré só com o ângulo de viragem, tá? Não tem a câmera 360 neste carro, o que é uma pena pelo valor. Temos cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, assim como encosto de cabeça, passageiro, motorista, por óbvio. E temos também aqui para os ocupantes traseiros. E o legal desse encosto de cabeça traseira é que ele é regulável, ele não é embutido. No Versa ele é embutido, eu não acho muito legal. Esse aqui é regulável, é bem melhor. Como vocês podem ver aqui, temos a configuração do controle de estabilidade. Você pode desligar ou não. Eu deixei ligado, né? Não tem por que desligar. Controle de tração também o carro tem, item obrigatório de fábrica no Brasil já há alguns anos. Não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, pessoal, porque eu não tô numa subida, mas o carro tem assistente de partida em rampa. Isso é legal, somente para o pessoal aí que tem um pouco mais de dificuldade na direção. Lembrando que alguns carros automáticos não tem. O meu próprio Cruze, um carro um pouco mais antigo, ele não tem esse assistente, então isso é legal. No caso dos faróis, temos faróis com refletores duplos. Só que aqui eu acho que é um dos maiores pênaltis desse carro, que ele não vem com farol de LED, ele vem com lâmpada halógena. Eu acho que nem combina com um carro topo de linha aí da categoria da gama vir com lâmpada halógena. Esse para mim é o pior pênalti, porque é uma questão de segurança. Vai andar na estrada à noite, vai precisar de uma boa iluminação, e esse carro vem com halógena. Então isso aqui eu achei que foi uma mancada da Nissan. Lembrando que na versão exclusive, essa sim a gente pode considerar a versão top de linha do Nissan Kicks. Essa sim vinha com o farol de LED, eu achei besteira da Nissan ter tirado. Enfim, coisas aí decisões aí da fabricante. Repetidores laterais das luzes de direção aqui no retrovisor, aparentemente é LED também. Temos aqui o DRL, não temos o farol em LED, mas temos aqui o DRL, né, a luz de rodagem diurna, então é um item aí a mais. Não tem farol de neblina, no lugar do farol de neblina tem esse DRL, o que também é uma pena, diga-se de passagem. Bom, por ser um SUV, a carroceria permite que ele tenha limpador e lavador do vidro traseiro, também, obviamente, tem o desembaçador. Eu não sei se vai dar pra ver, pessoal, porque o sol tá de rachar hoje, mas temos aqui as lanternas traseiras em LED, mas as setas não são em LED, tá? Aqui tudo é halógeno depois, tá? Aqui não vai dar pra ver agora, eu acho, porque tá muito forte o sol, então à noite dá pra ver melhor, mas as lanternas traseiras são em LED, tá? Aqui, ó, o patchzinho Kicks Play. Só faltou Advance Plus, né? Acho que não colocaram pra não ficar muito grande, tá vendo? Vou fazer aqui um take da traseira do carro pra vocês. O travamento lateral das portas pode ser feito tanto por aqui, pelo botão. Ele tá pitando alto porque a chave tá lá dentro, tá? Mas eu só tô mostrando pra vocês. E também temos aqui dentro do carro este botão aqui pra destravar as portas, tá vendo? Junto aqui com os demais botões temos aqui, a gente pode travar e destravar. Isofix para fixação de cadeira infantil. Esse carro tem monitoramento de pressão dos pneus, mas por algum motivo ele tá aparecendo essa mensagem aqui. Ele tava até agora funcionando, mas tô aqui passando a informação para vocês que ele tem. Ele também tem, vou aproveitar que eu já tô aqui na tela do menu. Ele tá vendo, ele também tem aqui alguns auxiliares de condução ao motorista, tá vendo? Então ele tem alerta de colisão frontal e também temos a frenagem automática de emergência. Se você vir aqui nos menus, você consegue configurar essas assistências, tá vendo? Assistência aqui ao condutor, ó, freio de emergência, auxílio de estacionamento, alerta de condução do condutor, temporizador de alerta, alerta de temperatura baixa, enfim, temos aqui essas assistências do carro. Isso é legal. Só lembrando que no Versa Exclusive, por exemplo, ele tem mais opções do que o Kicks, tá? Então, né, fica aí mais uma pequena ressalva sobre esse carro. E além da câmera de ré, temos aqui os sensores em preto de estacionamento para auxiliar as manobras do motorista. Vamos agora ao item 6 aqui no interior, que são os itens de conforto do Nissan Kicks. Primeiro item, pessoal, temos ar-condicionado, mas o ar-condicionado é manual, o ar-condicionado não é automático, não é digital, o que também é uma pena. O Kicks Exclusive tinha essa opção, inclusive vamos ligar aqui, que tá bastante calor. Temos aqui o ar-condicionado manual, infelizmente. Somente uma zona de ar-condicionado, não temos duas, e obviamente temos aqui o ar quente também. Direção assistida, eu já falei sobre ela, né? A direção elétrica do carro, bem levinha. Temos aqui os ajustes de altura e de profundidade, ele já está no máximo para trás, que é o jeito que... O carro não é meu, mas é o jeito que eu gosto de dirigir. Então temos os dois ajustes. O cinto de segurança tem regulagem de altura, olha que interessante isso daqui. Você pode regular aqui a altura do cinto, tá vendo? Só apertar esse botão,
deixar ele um pouco mais alto, mais baixo. Isso é legal. Apoio de braço aqui do motorista. Não liguem não a aparência, tá suado aqui porque tá bem calor. Esse apoio central, ele é uma coisa que foi colocada nos Kicks, eles não tinham os modelos mais antigos, a Nissan colocou. Ele é confortável até, ele é legal, só fica uma ressalva que ele é baixo. Então eu, como coloquei o banco todo para baixo, que eu tenho quase 80 de altura, então eu prefiro usar o banco assim. Então talvez se você for um pouco mais alto, talvez seu braço vai ficar meio assim. Então tipo, fica essa ressalva também. E aqui dentro temos aqui o espaço. O espaço não é dos maiores, tem aqui um papel higiênico só, tá vendo? Ele é fundo, como vocês podem ver. E aqui a entradinha USB. E ele não tem regulagem, tá? Ele não... Esse apoio não vai para trás ou para frente, ele é fixo. Mas aqui o acabamento é muito bom, ele é muito... Limita aqui o couro, né? O couro sintético, ele é bem macio, pelo menos isso. Piloto automático, temos aqui os botões. Piloto automático para você presetar ali o dispositivo, depois aqui no set você determina a velocidade, pode cancelar ou pode restaurar a velocidade que ali está. Controle dos vidros dianteiro e traseiro, todos um toque, como vocês podem ver, tanto para descer quanto para subir. Vamos ver se o traseiro fecha e abre inteiro? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver o traseiro. Olha, ele abre inteiro, que belezinha. Então um toque só também, tanto no dianteiro quanto no traseiro. Temos aqui o botão do retrovisor elétrico. Essa aqui você pode configurar, sem novidade. E ele não tem rebatimento do retrovisor. Você tem que rebater ele manualmente, ó. Não tem rebatimento, você não tem opção de rebater os retrovisores, infelizmente. Aproveitando que nós estamos perto aqui, temos só essa opção aqui. Temos só essa opção aqui para mexer no facho do farol e nada mais. Temos outros botões aqui que não tem atribuição alguma. Aqui é uma coisa interessante, temos aqui o retrovisor fotocrômico, né? Dispensa o uso da famosa linguetinha e te ajuda nas viagens, principalmente à noite. O banco motorista tem regulagem de altura, são regulagens simples, tá? Essa aqui é a regulagem de altura do banco, como vocês podem ver também. O banco sobe ou desce. E aqui temos a regulagem do encosto, tá? Aqui nessa outra linguetinha, então tem maiores, né, luxos aí em relação ao controle de altura do banco. O banco do passageiro não tem regulagem de altura, igual temos no Cruze. Vou falar aqui rapidamente também, vou aproveitar que eu tô aqui e vou falar rapidamente sobre o acabamento. Tem bastante plástico, tá? É uma peça inteiriça aqui de plástico. Aqui temos um pouco de couro sintético, tá? Aqui é a central multimídia, aqui também volta a ser plástico. Aqui onde você encosta o braço tem um pedacinho aqui que imita aqui um couro sintético, o resto é plástico. Acabamento padrão dos carros dessa categoria, tá, pessoal? Não espere aqui um acabamento primoroso, mas pelo menos os recortes aparentam ser ok, não tem nada assim muito discrepante que salta aos olhos. O som do carro é ok, o som do carro não é nada demais, não espere não um som muito absurdo em questão de qualidade, apesar de termos ali o espaço para os tweeters, tá? Mas o som padrão, o som tranquilo. Se você gosta de um som mesmo, eu recomendo a troca dos alto-falantes, colocar, enfim, coisas que agreguem ao som. O banco dessa versão é revestido em couro, o banco é bem gostoso, tá? O banco é... Olha aqui, nosso querido airbag. O banco é confortável, ele tem aqui essas costuras, o acabamento é bom. A Nissan diz que tem aquela tecnologia do zero gravity, gravidade zero, enfim. O banco até que é ok. Também não tem nada de absurdo no banco. Já o banco traseiro, ele é bipartido. Tem um belo espaço aqui para você colocar mais coisas se precisar. E ele quase que fica plano, né? Não fica plano igual o dos Honda, né? Que são espetaculares, mas fica até que relativamente plano. Temos o top tether também aqui para as cadeirinhas, tá? Então para quem estiver precisando de pôr cadeirinha, tem crianças, que é o meu caso. Não cheguei nessa cadeirinha ainda, né? Em breve estaremos lá. Pessoal, vou mostrar o espaço traseiro do Kicks aqui para vocês. Eu regulei o volante para mim, eu tenho um 1.7 de altura. Essa aqui é a realidade. Eu achei parecido com um Cruze até. Tem um pouco de espaço aqui para mexer as pernas, lateralmente, para frente, para trás. Tranquilo, meu joelho não bate aqui no banco. A minha cabeça também não tá batendo aqui no teto. Temos aqui o alça PQP. O espaço é bom. O espaço é incrível como a Nissan conseguiu arrancar espaço desse carro aqui sendo um SUV compacto. Mas tá aqui, ó, o espaço até que ok. O túnel central dele é baixo, não é muito alto. Tá vendo, ó? É um túnel central até que ok. Não temos aqui saída de ar atrás, somente uma entrada USB, a famosa USB. Aqui no banco temos o local para colocar aqui revistas, né? Aqui. Os dois bancos temos, na verdade. Esse banco podia até ser um pouco mais recortado, né? Pra gente poder ter um pouco mais de espaço aqui. Mas enfim, opção da Nissan. Também temos aqui, esse botão também libera o porta-mala, tá? O botão de travamento das portas também libera o porta-mala. Para quem não conhece, os carros da Nissan, geralmente você abre o bocal do combustível por aqui
Tá aqui no painel do lado esquerdo embaixo, você tem que apertar esse botão para abrir. Temos aqui também um pequeno porta-objetos. Cabe um celular aqui, tranquilamente. Deixa eu ver se meu óculos cabe aqui. Cabe um... O óculos vai ficar batendo, né? Mas cabe um celular aqui com a capinha, eu acho que não vai fazer muito barulho. Temos um item a mais aqui de conforto, que é o acendimento automático dos faróis. Tá vendo aqui a opção alto, então isso aqui é um item aí que deve ser dado aí do exclusivo, enfim. Mas é importante que tenha. Não temos luzes no porta-luva, tá? Porta-luva não tem luz, mas no porta-mala temos. Só não vou mostrar pra vocês porque eu tô com o porta-mala cheio, como vocês já sabem. Temos aqui a chave ali da Nissan, padrão, chave presencial. Temos só 3 botões, travar, fechar, e o botão aqui do barulho, se você estiver procurando o carro. Tranquilo, põe ela no bolso, liga o carro, abre o carro também apertando a porta ali no interruptor, então sem maiores problemas. Alça de segurança no teto temos aqui para todos, né? Não temos para o motorista. E aqui não tem a alça e não tem também um porta-óculos, seria legal que tivesse. E aqui dentro, ó, e aqui no quebra-sol, o quebra-sol é gigante, tá? Mas ele não tem iluminação, tem só o espelhinho, bem simples. Plafon aqui de iluminação também, apesar de ser individual, mas ele é bem simples, tá? Não tem muito segredo. E aqui temos mais um pênalti do carro que não temos iluminação aqui atrás. Podia ter, nem que fosse algo básico, né? Considerando que é um carro aí familiar, é um carro que muito provável vai ter criança, tá? Mais uma bobeada da Nissan com itens que poderiam ter, né? Itens que agregariam ao carro e pelo valor que o carro custou, poderiam ter. Item 7, que é a multimídia e conectividade, vou mostrar um pouco ela para vocês. É uma multimídia básica, tá, pessoal? Temos aqui rádio, conexão USB, Bluetooth, tomada 12 volts. Tomada 12 volts, inclusive, está aqui escondida. Tomem cuidado para achar ela, tá vendo? Temos aqui esse espaço que era para ser o carregador por indução, mas enfim, mas temos ali o USB-C, o USB normal. Não temos carregador por indução também. Temos, né, o volante multifuncional, que eu mostrei para vocês também, que tem a ver ali com o som. Aqui também temos volumes, pode mexer no volume por aqui, baixar o volume, né, porque senão vai dar problema. Volante multifuncional com as funções, pode trocar de estação de rádio, trocar de música aqui, não tem muito segredo. Então, pessoal, continuando aqui, a central multimídia tem bastante conectividade aí com o painel. Vou mostrar rapidamente as configurações aqui para vocês. Vamos começar aqui da parte inicial. Esse é o jeito mais legal de dirigir, que eu acho, com o contagiro ali digital. Lembrando que essa tela metade é analógica, essa metade aqui é analógica, aquela ali é digital. Então podemos dirigir assim, por exemplo, com o contagiro. Não, quero aqui a FM, quero aqui as configurações de consumo, ou quero aqui computador de bordo completo. E aqui as configurações, ó, ESP, assistência ao condutor, personalizar tela, definições do veículo, TPMS, a pressão dos pneus, que por algum motivo não quis aparecer quando eu filmei, mas tudo bem. Manutenção, relógio, unidade de medida, de idioma, perdão, e configurações de fábrica você reseta. Você tem várias opções aqui, você pode configurar o que você quer que apareça, tá vendo? Personalizar tela, você escolhe a seleção do menu principal. Se você quer auxílio de condução, se você quer status, se você quer computador de bordo, se você quer pressão dos pneus, temperatura do motor, eu vou selecionar ela aqui, ó. Quero que apareça a temperatura do motor também. Então, ó, então você pode vir aqui, configurou, vamos ver se ela vai aparecer agora? Ah lá, vamos ver agora se ela aparece no começo. Temperatura do motor, por enquanto não tô vendo, hein? Vamos ver. Então vamos lá, vamos colocar pra cima ou pra baixo. Ela é meio chatinha essa tela aqui, mas eu acho que não vai aparecer não. Não apareceu. Enfim, mas é isso aí, mas tem, tá? Se eu fuçar mais um pouco aqui, 35 graus marcando lá fora. Então, a central multimídia em si, pessoal, ela é básica, tá? Não tem nada assim absurdo. Tem aqui algumas opções no menu. Você pode configurar o telefone, conexões, informações. Não tem nada demais, tá? Ela espelha assim a tela do celular, mas por cabo. Você tem que espetar o cabo ali e colocar, usar ali o Android Auto e o Apple CarPlay. Tem, tá? Como eu disse, a qualidade do som não é lá essas coisas. A resolução também não é lá essas coisas. Eu acho até a do Cruze um pouco melhor. Mas é uma central ok, até que ela é bonita de aparência, ela é grande, ela deve ter o quê? Umas 7, 8 polegadas, eu confirmo pra vocês aí no texto, tá? Deixa eu ver o que mais eu posso falar pra vocês. Eu acho que eu falei aqui sobre o botão Start-Stop, né? Que o carro liga por botão, não é por girando a chave. E acho que por dentro aqui temos aqui também as saídas de ar, que temos... Eu gosto dessas que são redondas, as das pontas, tá vendo? São fáceis de regular. Essa daqui eu já não morro de amores, porque eu acho ela um pouco pequena, tá vendo?
Eu acho que talvez ela poderia ser um pouco maior para circular um pouco mais de ar. E é isso, pessoal. Apresentei o carro aí para vocês. Agora vamos ali fora conversar para a gente fazer a conclusão do vídeo. Esse carro eu acho que é um ótimo carro. Como eu disse no começo do vídeo, é um excelente carro se você quer ir do ponto A ao ponto B, sem encheção de saco, sem problemas crônicos. Dificilmente você vai ver um Kicks na estrada, né, por problemas mecânicos ou coisa do tipo. É um carro que tem um ótimo consumo, tem um espaço interno muito bom, como eu mostrei para vocês, tem um ótimo porta-mala. Então assim, ele é um carro excelente, tá? Apesar do motor 1.6 de 110, 113 cavalos não ser o mais potente da categoria, mas ele pesa só 1.100 quilos, pessoal. O carro é leve, então o carro que ele na cidade ele anda bem, ele desenvolve bem, ele atinge as velocidades de cruzeiro em estrada. Se você quiser andar 140 com ele, você vai andar, entendeu? Não espere, obviamente, que ele vai te grudar no banco, porque ele não vai. Então assim, no geral, é um excelente carro, tá? Eu tenho contato com esse carro porque aqui na família temos, né, pessoas que têm esse carro e eu gosto muito dele, tá? Até já cogitei comprar um porque a gente tá com criança, né? É mais fácil de entrar, de sair, então é uma coisa a se considerar. Só que assim, pensando em mercado e preço, o valor que foi pago nesse carro, estamos falando aí de 150 mil reais, eu acho que a Nissan pesou um pouco o valor no carro. Eu acho que não compensa. Pelo que esse carro não tem, que eu mostrei para vocês, ele não tem ar digital, ele não tem luz atrás, ele não tem a câmera 360 que tiraram, ele não tem farol de LED, que esse para mim é um dos maiores pecados do carro, entendeu? Então o carro foi depenado em relação à versão exclusiva, que era mais completa. Então acho que por esse preço de 150 mil não compensa, tá? Esse carro ele tinha que custar na faixa dos seus 130 mil, 132 mil. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês um cardzinho. Eu recebi essa semana da Nissan um card que o valor meio que bate com o que eu tô falando, que eu acho que é mais adequado à proposta do carro. Porque 150 mil, pessoal, eu tô vendo propaganda do novo com esse valor, tá? E se a gente parar para pensar em 150 mil cheio no aspirado, que é esse daqui, o novo tá custando 164. Então, pô, você vai pagar 150 mil no carro, já enfia mais um pouco para comprar o novo, entendeu? Então, em relação ao preço, eu achei que a Nissan pesou nessa versão Play Advance Plus. Eu acho que eles erraram a mão no valor. Tanto é que estão corrigindo agora, fazendo promoções, porque deve ter tido poucas compras, tá? Não estou aqui criticando quem comprou nesse carro, não é isso. Eu tô só fazendo uma análise de mercado. Eu acho que pelo valor não compensa. Mas é um carro assim, é um carro muito bom, é um carro excelente, é um carro bonito. O que vocês acham do carro? Vocês acham o carro bonito? Eu acho ele muito bonito, pessoal. Mesmo essa versão aí já no mercado há alguns anos, mas é um carro bonito, é um carro que chama atenção, é um carro que é muito fácil de entrar e sair, é um carro com porta-mala grande. Sim, ele tem mais predicados do que pontos negativos, né? O que eu acho que o problema desse carro foi... É muito simples, vamos resumir aqui o problema. Eu acho que a Nissan errou em tirar a versão exclusiva. Se tivesse a versão exclusiva por 148 mil, por exemplo, pô, ia ser um baita do negócio ainda, mesmo com o Kicks novo, entendeu? Então é mais uma crítica, mas não ao carro em si, mas mais a Nissan, por ter colocado tão alto o valor do carro, assim. Então eu acho que... E tirar a versão exclusiva, talvez eles tenham tirado para não concorrer com o novo, enfim, pode ser. Mas eu não achei muito legal isso daí. O carro é bonito, pessoal. Ele tem essas... Ele tá um pouco sujo, tá, pessoal? Não me xingue, por favor. Tem essa grade nova aqui, o símbolo novo da Nissan, muito mais bonito do que o outro. Os faróis. Putz, pena que faltou farol de LED, então... Mas assim, no geral é um carro excelente, pessoal. Então eu recomendo sim a compra do Nissan Kicks. Só não recomendo a compra deste modelo com esse valor. Se você achar uma versão dessa aqui que seria intermediária da geração antiga por 130 mil, 128 mil, aí vai fundo. Agora, por 150, 145 eu achei salgado, eu achei que a Nissan pesou muito no valor, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do Kicks. É o segundo carro que a gente está gravando com mais afinco aí no canal. Se você puder curtir, compartilhar o vídeo, nos ajuda bastante, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Ah, e se você quiser ver um carro diferente no canal, diz aí nos comentários que carro você gostaria de ver aqui no Motor V15, beleza? Muito obrigado, até o próximo.